Entrevista. Vamos à entrevista do dia. Vamos falar hoje com o Dr. Márcio Peixoto Rocha da Silva, médico da família. Vamos abordar uma questão alarmante do aumento da taxa de suicídio entre crianças e adolescentes em Santa Catarina. E vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Bom dia, Dr. Márcio. Seja bem-vindo ao Demais News mais uma vez. E aí, Sandro, bom dia. Bom dia, pessoal do Planalto Norte. Obrigado pelo convite. Gostaria de dar uma ressalva antes da gente começar, que é, se você, não necessariamente você, Sandro, você que está nos ouvindo, precisa de ajuda e esse tema de algum momento, de alguma forma, for sensível para você, de repente talvez não seria o melhor momento para você escutar. E, caso você precise de ajuda, cara, busque ajuda onde for. As pessoas estão aí para ajudar. Perfeito, doutor. Muito obrigado por esse início. Doutor Márcio, a taxa de mortalidade por suicídio entre crianças e adolescentes em Santa Catarina, ela mais do que dobrou entre 2011 e 2022. Na sua opinião, quais são os principais fatores que podem estar contribuindo para esse aumento alarmante entre os jovens? Sim, Sandro, assim, a ideia dos suicídios é, geralmente as pessoas que cometem isso, a maioria delas estão relacionadas a doenças mentais. A doença mental mais associada ao suicídio é a depressão. E sim, quadro de doença mental também afeta crianças. Geralmente, essas crianças vêm de um lar em que as coisas não estão muito legais. Crianças que passaram por traumas, crianças que passam... Traumas podem ser traumas graves, de repente uma criança que foi estuprada, igual a gente estava vendo agora na rádio, ou de repente até uma questão sobre os pais que estão separando, sobre uma situação de perda de emprego dentro de casa, a criança também sofre com isso. E ela pode apresentar sinais de depressão, assim como qualquer outra doença psiquiátrica, só que nessa fase é muito difícil de você diferenciar. Então, é importante, quando a gente suspeita de doença psiquiátrica, não falar que a pessoa está somente triste, que ela está somente para baixo. Não é isso, a gente precisa tratar de acordo. Então, se você percebe que seu filho está assim, que seu marido está assim, que seu vizinho está assim, o apoio social é muito importante, mas ela precisa, para a gente evitar isso, a gente precisa conversar com a pessoa, tratar a pessoa. Só para frisar, doutor, esses dados que a gente está trazendo aí sobre os números de suicídio entre crianças e adolescentes, que dobrou entre 2011 e 2022, mais que dobrou, né? São dados da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Doutor, sabemos que identificar os sinais de risco ele é fundamental na prevenção ao suicídio. Então, quais são os principais sinais que os pais e os responsáveis devem ficar atentos em relação à saúde mental dos seus filhos e como que eles podem agir ao perceber esses comportamentos? Então, uma das coisas importantes é sobre a mudança de comportamento, tá? A gente precisa separar o que é uma adolescência normal. Então, assim, pais, vocês já foram adolescentes, a gente sabe que é um momento de rebeldia, é um momento que a gente quer se distanciar daquele nosso grupo primário, que é nosso pai e nossa mãe, e dar mais atenção e mais bola que nossos coleguinhas falam. Mas assim, você tá vendo que seu filho tá mais retraído do que o normal, parece que não evolui do jeito que ele estava evoluindo, parece que está involuindo, vamos pensar assim, era um excelente aluno, começou a cair. Então não necessariamente isso vai ser uma doença mental, mas é importante a gente tentar conversar, o diálogo nesse sentido é muito importante, pra gente tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Se a pessoa estiver em algum ponto de sofrimento mental, a gente tem que intervir. E uma coisa importante para todo mundo escutar é: pessoas com doenças mentais vivem entre nós. A maioria dos atendimentos que existem na minha unidade de saúde são de doenças mentais. Já fiz o levantamento do CID, é doença mental. E são pessoas que vivem entre a gente, trabalham com a gente. Eu tenho doença mental. E a ideia é o seguinte: se a gente, às vezes, não se permite ter essa doença, muitas vezes a gente como é que eu posso dizer? A gente se sente inferior por ter uma doença dessa, o pessoal vai julgar a gente, alguma coisa assim. Aí que mora o problema, porque a gente vai se recluindo cada vez mais, a gente vai se afastando cada vez mais, e o problema é que a gente não busca ajuda, a gente não trata, a gente não conversa, a gente não recebe apoio. E essas pessoas, Sandro, o pessoal fala, não sei se você já escutou as histórias do pessoal que acaba tirando a vida, mas assim, mas tinha namorado, tinha namorada, mas eu sempre dei tudo do bom e do melhor. Não funciona assim. Nós somos o único ser vivo que consegue pensar em tirar nossa própria vida. Nenhum ser consegue fazer isso. Todos os seres se
protegem, eles vão ficar quietos lá, mas não vão pensar nisso. A gente é o único ser que faz isso. E aparentemente, assim, vem de muito sofrimento e que a gente não tem apoio. Doutor, quando o doutor fala em relação a essa doença, a doenças mentais que envolvem a depressão, existe um tabu ainda muito grande ao se falar de depressão, ao se falar de doenças Sim, psicológicas, doenças mentais, ou algo nesse sentido. Eu acho que precisa ser desmistificado e tratar esse tema com naturalidade, como se trata uma dor de com cabeça, certeza. qualquer situação, porque as pessoas realmente se privam de buscar a ajuda, ou solicitar ajuda, ou até mesmo se abrir com um amigo, com um Com colega, certeza. para falar sobre o assunto, porque ainda se tem um tabu muito grande em cima disso, né? É um estigma, né? E eu vou dizer assim que nosso estado, assim, de forma geral, se você for ler a literatura médica, é um estado extremamente machista e extremamente opressor, principalmente com a mulher. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu estiver falando com o pessoal que mora aqui no interior, o isolamento social é uma coisa ruim. Daí é uma pessoa que não pode sair de casa porque, por exemplo, se passa um batom, já quer se produzir para alguém. Se vai na academia ou se sai para ver a colega, tá querendo fazer alguma coisa errada. Então, as pessoas vão desenvolvendo sofrimento mental e muitas vezes essas pessoas são julgadas como vagabundo, porque assim, sintomas da depressão é uma pessoa que predominantemente, a maior parte do tempo, está mal. A gente na vida está mal e está bem. Aí aconteceu uma coisa feliz da minha vida, não dura para sempre. Aí aconteceu uma coisa ruim, puxa, meu parente internou, putz, tô triste. Normal. Também Mas não dura para sempre. não dura para sempre. E uma pessoa que tem depressão parece que a maior parte do dia está durando para sempre. A maior parte da vida está durando para sempre. Essa é a percepção que a pessoa tem, sabe? E sim, muita gente vai falar que essa pessoa. E outra coisa que a pessoa faz, ela não ter vontade de fazer as coisas. Essa é a característica da doença. Então, não ter vontade não significa que você é vagabundo. Quer dizer que você tem uma doença que ela tirou a tua vontade de fazer as coisas. Então aí que tá o negócio, sabe? Então o pessoal fica, não quer fazer mais nada antes. Nossa, era tão ativo. Ai, deve estar fazendo alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa que ninguém quer falar. Não necessariamente, ela pode estar doente, sabe? E esse preconceito se encontra muitas vezes dentro do próprio eh, seio familiar, né? Sim, com certeza, né? A gente acaba. Então, a dica para os pais, assim, para a família de uma forma geral, é a gente percebendo isso e para a gente familiar. Não sei se você já teve algum familiar doente assim, mas toda vez que a gente tem doença mental em casa, é desgastante para todo mundo. Mas o seguinte, o que a gente pode fazer para ajudar não é ficar, levanta, cara, vai lá fazer as coisas. Ajuda? Ajuda, mas assim, se ponha disponível para escutar e se ponha disponível para quando a pessoa precisar sentir aquele ímpeto de conversar, você simplesmente ouvir. Essa é uma questão muito Sem importante, julgamento. sem julgamento. Até, por exemplo, o telefone, para quem estiver passando por um momento difícil e acha que vai tirar a própria vida. Uma das ferramentas que a gente tem é ligar no 188. É o CVV. E lá o que acontece? Uma pessoa vai conversar com você. Mas vai conversar de quê? Vai conversar, vai te escutar, basicamente. Assim. Então, olha só que engraçado. A gente criou uma ferramenta que é simplesmente alguém escutando alguém. Olha a importância da gente não julgar, da gente tentar não ficar dando valores para aquilo que a pessoa tem. A gente simplesmente está ali presente para ela, disponível para ela. Então, é importante essa fala do doutor e fica a dica para você que está nos ouvindo neste momento e em algum momento passou pela cabeça, talvez a possibilidade de tirar a sua própria vida e você não tem com quem conversar ou talvez não acha que alguém vai dar o devido valor para sua conversa. Às vezes conversar com um estranho, uma outra pessoa do outro lado da linha, seja mais tranquilo para a pessoa que está passando por aquele momento do que com um familiar, com um amigo, alguém nesse sentido, que vai se sentir menos julgado. Então liga no 188, 188, é gratuito, você não vai pagar nada, a pessoa vai te ouvir e vai te ajudar a liberar essa sensação, essa situação. Doutor, eu não tenho mais tempo para conversar, infelizmente, mas para finalizar, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para as famílias que estão ligadas, ouvindo neste momento essa questão. Quais são os primeiros passos que elas podem tomar para proteger a saúde mental dos filhos e prevenir o suicídio? Pessoal, pense na saúde mental. Proteger seus filhos é se proteger. Pense na sua saúde mental e você pensando em você, consequentemente você está pensando no seu filho. Se pergunte se você está bem mentalmente e se coloque no lugar do seu filho para ver se ele também poderia estar bem mentalmente. Escute.
Essa é a mensagem. Precisou de ajuda? Busca ajuda. Qualquer unidade de saúde, qualquer ponto de apoio de saúde está ali para responder para vocês. Perfeito, doutor. Ouvimos então o doutor Márcio Peixoto Rocha da Silva, médico da família, professor universitário, falando nessa manhã sobre o Setembro Amarelo e a importância de proteger aí as crianças dessa situação tão complicada e tão sensível que é a realidade de muitas famílias hoje em dia.